Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos aqui a mais um estudo, mais um pequeno vídeo aqui pelo canal. É correto dizer eu profetizo? Nos últimos anos virou uma febre este jargão evangélico. Eu profetizo sua bênção. Dificilmente alguém que ainda não tenha visto, nem que seja um hino, música gospel falando isto. Eu profetizo sua bênção, sua vitória. Outros vão mais além. Profetizo sua casa própria, seu carro novo. Até pregadores, pastores fazem isto. Música gospel também tem. Eu vi aqui no Google hoje, olhei por cima assim, alguns cantores gospel, com o título de suas músicas, Eu Profetizo. Mas o curioso é que esse profetizo é só coisa boa. Ninguém diz eu profetizo, juízo. Se você não se consertar, você vai ser castigado por Deus, você vai sofrer juízo, você vai perder sua salvação. Não, é só eu profetizo. Quando alguém diz eu profetizo, é milagre. Mas quando alguém diz eu profetizo, não foi Deus quem falou. Já garanto para você. Na verdade, isso não é profecia. Isso é um jargão evangélico, um ditado, uma mania. Na verdade, a pessoa não profetizou nada. Ou seja, a mensagem não é de Deus. A profecia vinda de Deus tem inspiração divina. Alguns vão dizer que nossas palavras têm poder. Na verdade, tem influência, mas não poder, e muito menos vindo de Deus. Deus não vai fazer nada só porque alguém determina, em tom de profecia, sem inspiração divina, só porque a pessoa quer. Determinar a bênção como fazem por aí, em partes, não é correto. Você só pode determinar algo que é uma promessa de Deus, feita na Bíblia. Determinar algo que a Bíblia não promete pode terminar em decepção, pois poderá não acontecer nada. Nada. Determinar o que a Bíblia não promete é exigir de Deus. Eu determino. Determino o quê? É uma perca de tempo. O correto é dizer que seja feita a sua vontade. 1 João 2, verso 1. Está escrito. Que seja feito, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Jesus disse na oração do Pai Nosso que seja feita a sua vontade. Ninguém pode determinar ou profetizar nada para ninguém que Deus não falou nada. Algo que Deus não falou nada. Isso esfria e acaba com a pessoa, pois ela vai criar uma esperança em algo que provavelmente não vai acontecer nada. Pessoas que fundamentaram sua fé em profecias e revelações furadas e hoje estão desfalecidas na fé. Existe um grupo de pessoas assim, que se desfaleceram na fé porque tiveram sua fé fundamentadas em revelações e não aconteceram nada. E muitos desses pode até ser se eu profetizo. Ninguém pode falar nada em nome de Deus, coisa que ele não mandou. Se não mandou, fique quieto. Pregue só a palavra. Pregadores falando de uma forma que fica a impressão que é Deus que está falando. E depois não acontece nada.
porque Deus não falou nada. Primeiro a pessoa deve saber o que é a profecia, na Bíblia, não segundo eles. A profecia pode ser uma mensagem ou uma pregação inspirada por Deus. Pode ser uma mensagem sob impulso direto do Espírito Santo para uma pessoa ou a igreja junta. Neste caso, não se trata de uma pregação preparada, mas de uma mensagem vinda diretamente de Deus, que deve ter base bíblica e propósito. É para edificação, consolação e exortação. 1 Coríntios 14, verso 3. Para profetizar tem que ter o dom profético, e todos não têm. Isso nem todos têm. 1 Coríntios 12, 10. Ou nem todos têm o mesmo dom, que é dado a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, verso 7. Paulo disse, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. E isso as igrejas não fazem. Não fazem. Então este jargão, essa mania, esse costume evangélico, gospel, é só para profetizar coisas boas. Casa, carro, cura. Ninguém profetiza doença ou juízo de Deus por causa do pecado. Eu profetizo que se você não se consertar com Deus, Deus vai pesar a mão sobre você. Você vai sofrer juízo. Esse ano você vai ficar doente. Esse ano você vai perder o emprego, mas Deus vai te dar vitória. Não tem isso? É profecia de comichão no ouvido, para falar o que o povo quer ouvir. Deus não fala o que a pessoa quer ouvir, mas Deus fala o que a pessoa precisa ouvir. A pessoa deve se orientar pela Bíblia, que é a boca de Deus falando, que é a verdadeira profecia, e não estas besteiras que fazem por aí. Eu acredito no dom profético, claro, mas não assim. Então o termo eu profetizo está falando de si mesmo, e Deus não falou nada. É profecia de origem humana e Deus não falou nada. É só coisa boa. E eu profetizo. É só coisa boa. Semelhante às músicas gospel. Eu profetizo sua vitória, sua cura, sua bênção. Uma profecia verdadeira, vinda de Deus, nem sempre vai ser exatamente o que a pessoa espera ouvir, mas o que precisa. O desejo de conquistar mais membros e o medo de perder o que já tem é a causa de tantas heresias e besteiras que vemos nas igrejas. Não lembra aquele que tinha, acho que até tem por aí alguns ainda, olhe para o teu irmão e diga, né, hoje é o dia da sua bênção. Daí um vira para o outro e fala. Isso virou mania entre pregadores, até conhecidos pela internet e por aí. Eu acho que deve ter esfriado um pouco essa mania. Olhe para o seu irmão e diga, mas diga coisa boa. Então esse negócio de eu profetizo, quando alguém falar eu profetizo, não foi Deus quem falou. Eu profetizo, não, é da pessoa. Deus não está falando nada. Então você não deve se apoiar nesse tipo de coisa. A pessoa deve se orientar pela palavra de Deus. Eu acredito no dom profético, mas de forma moderada, não da forma que fazem por aí. Paulo disse, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Não falem 2 ou 3. Semelhante à língua estranha. Falem 2 ou 3. Se houver intérprete, se não, fale consigo mesmo e com Deus para a sua edificação. Então, os dons, na verdade, não é usado da forma que a Bíblia ensina. Não é bem do modo que a Bíblia ensina. Eu sou pentecostal e acredito nos dons. Eu acredito em cura,
milagre, Deus pode fazer qualquer tipo de milagre. Mas as igrejas usam essas coisas para atrair pessoa, para atrair ovelha. E se eu profetizo, é somente para manter suas ovelhas ali e conquistar mais. Eu profetizo coisa boa, só cura, libertação, milagre, carro, prosperidade. Mas não profetizo doença. Então isso aí acaba só em desilusão e frustração. Com frequência pessoas me escrevem, decepcionadas aí com igrejas que revelam coisas que não acontece nada. Tem um que escreveu esses dias aí que todo ano revela a sua casa própria. Mais um monte aí, que desanimaram por causa de certas profecias que tem por aí. Claro que algumas é de Deus, né? Pessoa que não tem fé, ou não tem perseverança, ou obediência também. Então tem profecias que são de Deus, mas não cumprem por culpa da pessoa. Falta fé, falta obediência, falta perseverança, entender o modo de Deus operar. Então, tem coisas que é de Deus não se cumpre por culpa da pessoa. Tem que ser avaliado tudo. Então é isso aí então. Obrigado a todos. Dá um clique em gostei para ajudar a divulgar. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.